Em 2010, o Brasil parou para assistir a um tipo de julgamento que nunca tinha visto antes. Imagina só, câmeras de TV, ao vivo, dentro de um tribunal, mostrando cada detalhe de um caso que começou com o que parecia ser amor, virou uma obsessão e terminou numa tragédia. Vamos mergulhar fundo na história do assassinato da advogada Mércia Nakashima. Olha, tudo começa num domingo de maio. Sabe aquele clima de almoço em família? Pois é. A Mércia Nakashima estava em Guarulhos, na casa da avó. Era um dia super comum, daqueles que a gente nunca, jamais, imagina que vai ser o último. No fim da tarde, na hora de ir embora, o celular da Mércia toca. Do outro lado da linha, Misael Bispo de Souza, ex-namorado e também ex-sócio dela. Ninguém ali podia imaginar, mas aquela seria a última vez que alguém ouviria a voz dela. A Mércia entra no carro para fazer um trajeto super curto, de menos de 10 minutos até a casa dela. Só que ela nunca chegou. Aquele dia comum, de repente, se transforma num mistério que ia parar o Brasil. E para a gente entender a dimensão dessa história, o tamanho dessa perda, é muito importante saber quem era a Mércia. A Mércia Nakashima era uma advogada de 28 anos, sabe? Estava no auge da carreira, super bem-sucedida. Todos descreviam ela como uma profissional muito dedicada. E mais do que isso, uma filha super amorosa, muito, muito ligada à família. Uma vida cheia de planos, de futuro, que foi brutalmente interrompida. E desde o comecinho da investigação, um nome já se destacava: Misael, justamente por causa daquele último telefonema. Isso colocou ele, automaticamente, no centro de todas as suspeitas. Bom, a partir daí, a polícia começa a investigar. E a gente vai ver agora como a versão do principal suspeito começou a desmoronar, peça por peça. As primeiras semanas foram uma corrida contra o tempo, um desespero total para a família. O Misael, olha que interessante, ele tentou se adiantar, foi na polícia por conta própria, sabe? Mas a grande virada acontece quando o carro e, no dia seguinte, o corpo da Mércia são encontrados na represa de Nazaré Paulista. Aí, o rumo da história muda completamente. Aí o álibi do Misael começou a fazer água, e rápido. Primeiro ele disse que estava com uma garota de programa. Prova, testemunha? Nenhuma. Depois ele tentou jogar a culpa num ex-cliente da Mércia, mas a polícia foi investigar e nada, a história não batia. Era um verdadeiro castelo de cartas, e cada mentira deixava ele mais e mais encurralado. E tem mais. A polícia descobriu que o Misael não agiu sozinho. Um cúmplice entrou na história, Evandro Bezerra da Silva. Testemunhas viram os dois juntos, mas o que realmente entregou o jogo foi o comportamento do Evandro. Assim que o carro da Mércia foi encontrado, ele largou o emprego e sumiu. A polícia agora tinha a peça que faltava para conectar o Misael à cena do crime. Apesar de todas as mentiras e suspeitas, a polícia precisava de uma prova material. Sabe, algo concreto, irrefutável, que ligasse o Misael fisicamente ao lugar onde a Mércia foi abandonada. E o motivo do crime? Bom, segundo todo mundo que conhecia o casal, era muito claro: ciúme e obsessão. O Misael simplesmente não aceitava o fim do namoro. Ele perseguia a Mércia. Essa foi a motivação que a investigação usou para qualificar o crime. E a prova definitiva, a grande virada da investigação, veio de um lugar que ninguém esperava: de um par de sapatos do Misael. A perícia encontrou uma coisinha minúscula, mas que mudou tudo. Um tipo de alga raríssima que só existia na lama daquela represa específica. Era como uma assinatura da cena do crime no pé do suspeito. A prova física que a promotoria precisava. Incrível, né? A reconstituição do crime revelou uma crueldade que choca. O Misael atirou na Mércia, mas ela ainda estava viva, inconsciente, quando ele empurrou o carro para dentro da represa. A causa da morte oficial foi afogamento. Ela morreu dentro do próprio carro. Com todas as provas na mesa, o caso estava pronto para ir a júri popular. E não ia ser um julgamento qualquer. Ia ser um julgamento que faria história no Brasil. Pois é, pela primeira vez na história do nosso país, um tribunal do júri foi transmitido ao vivo pela televisão. O Brasil inteiro pôde acompanhar cada depoimento, cada argumento, cada reviravolta, como se fosse uma novela da vida real, só que era tudo verdade. Essa transmissão transformou o julgamento num evento nacional. De repente, o debate sobre feminicídio, sobre o sistema de justiça, estava dentro da casa de milhões de pessoas. A pressão da opinião pública por um veredito era simplesmente gigantesca. Bom, depois de toda essa exposição, o veredito saiu. Mas qual foi, afinal, o destino dos homens responsáveis por esse crime?
O Misael foi condenado a 20 anos de prisão, uma pena que depois ainda aumentou para 22 anos e 8 meses. O Evandro, cúmplice dele, pegou 18 anos e 8 meses. Com o passar do tempo, como acontece na lei, os dois foram progredindo de regime. Mas a condenação não trouxe paz. Longe disso. Para a família da Mércia, o pesadelo continuou. Eles foram alvo de atentados, de perseguições aterrorizantes, incluindo um episódio em que um carro jogou o veículo deles para fora da estrada, numa ribanceira. A polícia investigou isso como uma clara tentativa de intimidação. E hoje, a realidade é essa. Em agosto de 2023, Misael Bispo de Souza conseguiu a progressão para o regime aberto, ou seja, ele está livre. A carreira dele como advogado acabou, a OAB cassou a licença, mas, para a justiça, a dívida com a sociedade foi paga. O caso Messer Nakashima foi sem dúvida um marco. Um julgamento televisionado, uma condenação que pareceu exemplar, uma comoção nacional, mas hoje o principal culpado está livre. E isso nos força a pensar: o que realmente significa justiça quando a pena tem um fim, mas a dor de quem perdeu alguém é para sempre? Fica aí a pergunta.